Deus, porque na última sexta-feira só sobre Ele foi liberado o acesso. Só Ele conhece a Deus. Só Ele conhece a Deus. Só Ele conhece a Deus. Então, numa passagem muito conhecida, nós vamos ver Jesus liberando pão, liberando pão, liberando pão, liberando pão, liberando pão. E a palavra de Deus vai dizer que esse pão alimentou mais de 5.000 homens. Dentro desse censo não se contava mulheres. Dentro desse censo, Marcinha, não se contava mulheres, crianças. Não se contava mulheres e nem criança. E a palavra vai dizer que na primeira liberação de pão, porque houve duas, Deus separa 12 cestinhos. Nós estamos voltando para a origem, amém ou amém? Deus estava mandando um recado para quem, igreja? Amém ou amém? Para quem lê Bíblia, ele tinha acabado de atravessar o mar da Galileia. E diante do mar da Galileia, ele estava mandando um recado. Oh, Jesus, que gosta de enviar recado. Porque ele é um mensageiro de Deus. Somos mensageiros de Deus. Somos mensageiros das boas novas. Nós somos a luz para o mundo. Eu não sei se você entendeu isso aí. Existe uma luz dentro de você para saciar multidões. Mas o que me chama a atenção é o recadinho da multiplicação, que não para ali tão somente em alimentar o povo na carne e realizar milagres para ir contra a via da incredulidade. Presta atenção, igreja. Todas as vezes que Jesus se colocava a realizar milagres, ele estava cumprindo profecias. Então a gente escuta por aí: que ministério profético que eu? Que profetas e profetizas o que? Isso já não existe mais. Hereges. Ai daquele que acrescentar uma vírgula ou tirar um ponto da palavra. Então a gente vê Jesus fluindo em várias funções. E ali, como profeta, ele manda um recado: eu sou o pão que desde o início, diante da presença, sobre a mesa, aquele que não podia faltar, o pão vivo, oferecido dentro do santo lugar, que representava os dias do Cristo. Ei, é para vocês que eu estou mandando um recado. Glória a Deus. Desde o princípio, os escolhidos do meu Pai eram escolhidos como sacerdotes, tanto para preparar o sacrifício, como a gente falou na sexta-feira passada, como para preparar a libação. Libação era preparada pelos sacerdotes sobre a mesa. Então Jesus está mandando um recado para essa classe de doutores e de mestres. Glória a Deus. Alguém gritou: temos fome. Lembra quando eu falo para vocês que é vocês que tiram do ventre do profeta pão? A palavra? O profeta é colocado para suprir vocês na palavra. Então por que muitas das vezes a gente vem buscar só barulho e profecia? Eis que diz o Senhor, você vai ganhar um carro zero amanhã. Eis que diz o Senhor, aquela menina que você está namorando, tá certo, né? Ela nem é escolhida por mim, mas eu vou te dar ela. Aqui, nesse altar, nós temos na figura do pastor Júnior o ensino da palavra. Vocês já fizeram leitura? Eu sou a profeta, ele é um mestre.
Então o profético vem, rasga o caminho, prepara o caminho para que o mestre no apostólico consolide. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que houve multiplicação ali, porque alguém gritou. Relacionamento, ser parte, é querer de Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer que Ele multiplica de tal forma, e que não é por coincidência, enche 12 cestos. Aleluia. Ele está falando do seu povo. Ele está falando para o seu clã. Ele está falando para os seus escolhidos. Eu sou aquele que do princípio, onde vocês sobre a mesa separavam os pães, trazendo os dias de Abraão, trazendo os dias de Isaac e trazendo os dias de Jacó. Eu sou o pão vivo. E sabe o que se dá nesse cenário? Questionamento, murmuração. Como assim ele é o filho de Deus? Por um acaso ele não é aquele tal filho de Maria e José? Como ele ousa falar que é filho de Deus e que tem poder sobre aquele que come da sua carne e do seu sangue trazer ressurreição? Todas as vezes que Jesus se colocava a realizar milagres, ele estava quebrando com influências da incredulidade. A incredulidade é uma influência que traz cauterização para mim e para sua mente. A dúvida, a incredulidade nos impede de ter clareza sobre os movimentos de Jesus. Aí a palavra de Deus vai dizer que na primeira leva ele alimenta mais de 5.000 pessoas diante de 12 cestos. O alimento que ele tem para os seus foi liberado ali. Ele estava falando dos seus, estava falando da sua cultura, estava dando um recado para o seu povo. Mas a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus também que na segunda impartição ele libera 7. Sobre 7 cestos, Jesus libera alimento para o povo. Ele está mandando um recado para a igreja. Está mandando um recado para a igreja. Como assim, profeta, naquela época? Ele está mandando um recado para a igreja. Lembra que eu trouxe o desenho do átrio? Eu trouxe o desenho do santo lugar. E eu trouxe o desenho do santo dos santos. Vocês lembram disso? Hoje nós estamos aqui em um santo lugar, onde sobre ele existe uma mesa. E sobre essa mesa, hoje nós vamos falar sobre o pão. A linha é o pão. Semana passada falamos sobre o candelabro. Falamos sobre essa luz que foi malhada para se tornar a luz para os mundos, para os povos, para as nações. Quem segurava o martelo, igreja? O próprio Deus. E a gente vê que o segundo ambiente veio da prensa, e o primeiro ambiente também vem da prensa. Qual era a mão que estava sobre a prensa de maneira natural, igreja? A mão de Deus. Então você que é filho dessa casa, você que é filho da escola profética, tem que voltar lá, porque nós já descemos a segunda linha, amém? Estamos na terceira hoje, e cada ambiente está liberando unções. Se você se apropriar dela, Deus não vai te alimentar só na carne, naquilo que você deseja ter nele. Deus vai te elevar no espírito, porque essa é a proposta do ministério de Santa Terra, te elevar no espírito. Então eu gostaria de trazer algo bem interessante sobre algumas apropriações na origem, algumas conotações na origem da palavra pão. Primeira conotação, preste bem atenção: autoridade.
autoridade. Primeira conotação, traz para mim, Iris, para não deixar perder nenhuma linha, por gentileza. E eu vou pedir para você anotar no seu celular, porque tudo está aqui no pão. E se você praticar, e se você desenvolver-se, anota aí no seu celular. Amém. Você vai viver durante essa semana, amém, um enchimento. Eu creio. Onde caiu? Primeira conotação, a autoridade. Anota. Primeira conotação, a autoridade. Estamos trazendo a raiz da palavra pão, a autoridade. Segunda conotação da palavra pão no hebraico, Marcinha, proteção. Terceira conotação da raiz palavra pão no hebraico, alinhamento. Não suporto mais ouvir essa mulher falar sobre a linha. Terceira conotação, alinhamento, para levar eu e você a um novo nascimento. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Tudo dentro da palavra. Mas o que me chama a atenção, quando temos fome por mais de Deus, uma tradução não é suficiente para nos levar a ter raiz. Uma tradução bíblica não é suficiente para abrir minha visão e me levar a ter raízes profundas, para assim ser suprida. Então, quando eu estudava lá em Barbacena e não existiam esses acessos que tem hoje, né? Eu tinha que abrir várias Bíblias para trazer o rema de uma palavra que ele me trazia. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que ele se alegrava muito com esse tempo, porque ninguém conseguia me tirar do meio da palavra. Não tinha Zap tocando, não tinha Instagram te marcando, não tinha alguém, né? Bibi. Ô glória, liberando Pix. Era você e ele. Nada de tirar do foco. E ele tem nos chamado para esse lugar secreto. Ele tem nos chamado a voltar a esses princípios, a voltar a se deliciar, a saborear essas verdades dele a nosso respeito. Porque a palavra vai dizer que nessa passagem ele se tornou um pão para ser o quê? Comido. Eu não sei onde você tem buscado saciar a fome da tua alma. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: se você decidir buscar Ele, não só por aquilo que Ele pode te dar, como aconteceu com Ele aqui e essa multidão, mas por aquilo que Ele é, você vai receber um toque que teve Pedro. A palavra vai dizer: com que ousadia, por um acaso, poderei eu me dar esse tipo de sacrifício? Que Deus esse homem encarrega? Será que ele é como aqueles tipos de Deus que vinha contra Israel na época do Egito, que oferecia crianças em sacrifício? Será que é isso que ele está dizendo? Comei de mim, bebei de mim. Porque aquele que dessa fome se saciar terá vida eterna, e eu, o escolhido de Deus, lhe darei ressurreição. Mas por que essa classe de pessoas não entendem, pastor Júnior? Porque Jesus vai falar assim, aí, nessa passagem: só poderá ter clareza os que são escolhidos do meu Pai. Glória a Deus. Lê aí, lê as cartas. Só terá compreensão, Raquel, do que Jesus estava falando naquele tempo os que tinham o Espírito de Deus sobre eles. E sobre essa instrução missionária, Pedro é tomado. Uau! Tu és o Filho de Deus, tu és o escolhido de Deus. E engraçado que no meio daquela
foi isso. Só Pedro é visitado pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que esse pão vivo, que traz autoridade, que traz proteção, que traz um novo tempo, nos alinha como igreja para o futuro. Aqui, no início. Aqui, no início de tudo. Não pode faltar pão. Se você lê Levíticos, se você lê o livro de Números, se você lê o livro de Êxodo, todo o rito diário, diante da libação, não podia faltar pão. Para o sacrifício da manhã e para o sacrifício da tarde. Então o que acontecia e acontece até os dias atuais? Não falta pão na mesa do judeu. Porque pão para o judeu é memorial. Hoje não é dia de Santa Ceia, mas vai ocorrer uma Santa Ceia na minha mente e na sua, amém? Porque falar de Santa Ceia é falar de aliança. Falar de Santa Ceia é falar de mesa. Falar de Santa Mesa, Santa Ceia, é falar do que Deus tem para aqueles que Ele aplaude o Senhor. Não, mas se for para Ele, é falando de verdade. Aleluia. E o alinhamento foi esse. Eu, o pão, tenho uma dívida a pagar. É eu, o pão. Ele estava dizendo assim para aquela multidão no meio do milagre: vocês só me procuram por aquilo que eu posso fazer. Vocês só me procuram por causa dos milagres. Eu digo: se vocês não comer de mim, não beber de mim, não haverá ressurreição no grande dia do Senhor. Eu vim para cumprir os dias dos profetas. Eu vim como filho de Deus alimentar você, não só através de milagres, como foi alimentado o povo do meu Deus e morreu no deserto pelo maná. Te digo algo, diz as Escrituras: não foi Moisés que liberou o maná, porque Moisés estava sendo edificado de tal maneira que até os dias atuais, Davi, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó são ícones em Jerusalém de adoração. A palavra vai dizer na figura de Jesus: não foste Moisés que liberou maná no deserto. Quem liberou, Gleice? Foi o meu Pai. Mas eu sou o pão vivo, que vindo do meu Pai traria o alinhamento, o novo pacto, para proteger vocês, para separar vocês, para revestir vocês de autoridade, para que assim os povos e nações sejam agregados. Sabe a primeira leva que a terra engoliu? Esse povo que na primeira leva de milagre abandonou Jesus, representa a lei. Vendo Jesus como um profeta qualquer, vendo Jesus como um mestre qualquer, blasfemando, fazendo até milagre, mas blasfemando, porque um deles levanta no meio desse questionamento e pergunta assim: então você quer dizer que você é o filho de Deus? E ele tinha acabado de realizar milagre. Que milagre o Senhor vai fazer agora para que nós venhamos acreditar? Novamente incredulidade e questionamento e murmuração. Esse mesmo povo já tinha sido alimentado. O mesmo povo que está ali já tinha ouvido falar do milagre da primeira aparição. Jesus se depara de novo com o rito da religião. Então todas as vezes que vocês entram nesse ambiente e nos vê movendo o céu através da adoração, nós estamos quebrando com a religiosidade. Nós estamos quebrando com a incredulidade. Nós estamos quebrando com toda a fortaleza na nossa mente que quer nos impedir de nos saciar no pão vivo. Então a palavra de Deus vai dizer que este veio para pagar a conta. Mas o que
aqui me chama a atenção. A palavra pagar no hebraico significa lechalem. A palavra no hebraico pagar significa lechalem, que significa eu vim para pagar, para zerar a conta. E a palavra lechalem traz a conotação na sua raiz de shelem, que quer dizer shalom. Vocês estão entendendo? Está dando soninho? É isso que a fortaleza faz. É isso que andar na carne provoca. Tudo bem ficar no celular jogando joguinho, ganhando até dinheiro, ou se distraindo. Tudo bem ficar assim, 24 horas no Instagram. Assim estava o povo na distração do deserto. E a palavra vai dizer que diante dos milagres que desciam do céu, Rodrigo, não era suficiente para levar esse povo a adorar a Deus. Então tudo que te roubar dessa aliança, tudo que for te tirar desse propósito, Deus vai levantar os seus profetas. Porque o profeta carrega a unção do zelo. O profeta carrega a unção de proteger. O profeta traz a linha e a função de trazer alinhamento. Então é tudo sobre o pão. Amém? Então nós entendemos que dentro da palavra pão, onde nós vamos olhar para Jesus nos suprir, nós ganhamos autoridade, proteção e alinhamento dentro do novo pacto. Então tudo no início era uma sombra, porque os ritos já traziam os dias de Cristo. O que você vai deixar de memorial para os seus filhos? O que você vai decidir edificar e colocar sobre a mesa diante do Senhor dos seus netos? Qual vai ser o dia que você vai parar de olhar para o seu filho? E morreu no deserto. Ah, mas eu tenho alho. Ah, mas eu tenho uma cebola. Ah, mas até que no culto hoje eu recebi um melãozinho. E foram tragados pela terra. Então não pense vocês, aonde tem o ministério profético, tem revelação. Mas não para trazer alinhamento para a nossa carne, mas para levar a nossa carne se sujeitar à obra do novo pacto. E a obra do novo pacto é Jesus na veia. A obra do novo pacto é shalom, é shalem, é pão vivo, não vai matar. E agora vocês vão entender algo. Parte das guerras que se davam em Israel, escuta isso. Parte das guerras que se davam em Israel eram guerras de deuses. Uma tribo querendo provar para outra que o seu Deus é maior e mais poderoso. Primeiro ponto. Israel é assolada, afligida, invadida até os dias atuais, através de guerras, desafiando Deus que está sobre ela, até os dias de hoje. Segundo ponto, tomada de território. Quanto mais terra, escuta isso, quanto mais terra, mais pão. Quanto mais terra, mais pão. Então Jesus vem pós-Salomão, sem trazer exército, escuta isso, trazer o alinhamento do novo pacto, e foi rejeitado. A sabedoria maior que estava acima da sabedoria de Salomão veio e foi rejeitado pelos mestres. Sabe por que Deus está pedindo para trazer esses alinhamentos, igreja?
para levar eu e você a uma consciência. Não brinque com as influências. Não subestime as obras de encantamento. Não subestime. Nós precisamos avaliar em que nível que está a nossa espiritualidade. E quando eu falo nível de espiritualidade, é que nível está a nossa vida no nosso relacionamento com Deus. Não é se você está pregando muito fora, não é se você está realizando muito milagre, porque para essa classe de pessoas, os 12, Deus já mandou um recado. Não vai ser suficiente vocês verem milagre através de mim. Vai ter que morrer, vai ter que diminuir, vai ter que me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Eu vejo que muitos de vocês, volto a dizer, me seguem por aquilo que eu posso fazer, mas Deus me chamou para guardar, proteger os que Ele escolheu. Lembra? Autoridade. Jesus fazendo milagre e mandando recado para os 12. Segundo nível, proteção. Só Ele podia. Ele declara o quê? Ser autoridade? Só os que Deus escolheu. Então, sabe o que Jesus fala? Um pouquinho mais baixo. Se espalhe. Se espalhe. E aí ele vai perguntar para os seus: o que vocês veem? E o que vocês vieram buscar? E aí Pedro recebe um toque. Então sabe você que ainda não ora em línguas? Sabe você que tem dificuldade ainda de entender a Bíblia? Sabe? Deus está mandando um recadinho para nós. Sabe você que precisa, sabe, ter mais lugar no quarto, entregando o seu tempo para Deus e não consegue? Deus está mandando um recado para nós. Ele já pagou a conta. Nós já somos livres. Não existe mais trilhões. Não existe mais correntes. Não existe mais ser encurvado pelo império do Egito. Não existe mais carregar os fardos da Babilônia. Esse recadinho aqui que Deus está mandando. Eu sou aquele que traz boas novas. Mas a palavra de Deus vai dizer que a grande maioria foi embora. Só ficou os 11 por causa da revelação que veio a partir de Pedro. Então os mais íntimos, que andavam com Pedro e andavam com Jesus, na dúvida ou no medo, decidiram ficar. E a palavra vai dizer através de Pedro que ele declarou assim, pelo toque do Espírito Santo: para onde nós iremos? Ele está falando do bom vinho. Se só o Senhor tem palavras que nos dá a vida eterna. De quem está falando aqui? Do bom vinho. Nós precisamos voltar às veredas antigas. Nós precisamos dar lugar para Jesus. Nós precisamos quebrar crenças. Porque aqui Deus me trouxe uma crença que precisa ser quebrada. Porque se de fato nós amamos as Escrituras, através da raiz das Escrituras, nós em nossa casa não vamos atrair outros tipos de deuses. Porque atrair outros tipos de deuses vão trazer guerra. E guerras hoje que outros deuses provocam é para possuir o nosso povo. Amém, igreja? Então a palavra vai dizer que pós fazer a segunda impartição, ele tem separado os escolhidos de Deus. Ele separa os que o Pai elegeu. E ele mesmo, por esses, decide se liberar, se render. E aí ele se encontra, atravessa o mar da Galileia novamente, chega em Cafarnaum e está diante da Santa Ceia.
E aqui ele continua mandando recados. Porque eu não sei se você sabe, a verdadeira Santa Ceia não é as que a gente realiza aqui. A verdadeira Santa Ceia não é essas festividades de festa de Páscoa que nós realizamos aqui. Nós precisamos voltar, não para uma cultura judaica, mas para a profundeza da palavra, porque é ela que vai continuar nos nutrindo. Então eu trouxe algumas observações aqui para você que é sacerdote, pai de famílias, você que é mãe, sacerdotisa, mãe de famílias, você aqui que é líder, você que aqui é escolhido como sacerdote para levar o pão para os seus que precisam se atentar. A palavra de Deus vai dizer que dentro desse dia, nesse ambiente de Santa Ceia, a última Páscoa de Jesus, ele se encontra com os seus que por eles esperava ansiosamente. Ele realiza o partir do pão. Hoje nós vamos falar sobre o partir do pão. E a partir do partir do pão, como sacerdotisa do Senhor, eu vou liberar sobre vocês o poder de Deus poderoso. Poderoso, como ele já começou a realizar desde o começo. Escuta isso. Os profetas de verdade sempre têm a visitação do Cristo, tá vendo, amigo? Davi, sendo perseguido por Saul, já com seus valentes, já tinha sido escolhido, mas perseguido por causa da unção que carregava, tinha fome, chega até o sumo sacerdote e pede fome, e a palavra de Deus vai dizer que Davi come do pão do altar da presença. Eu já estaria dando glória. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Davi chega até o sacerdote, sendo perseguido por Saul, pede pão. Aonde Davi vai buscar o pão, Ângela? Aonde o Davi vai buscar o pão, Verina? Aonde missionária? Aonde Denise? Aonde Camila? Mas aqui, nessa passagem, uma quebra de protocolo. Está lá em Levítico, está lá em Número, está lá em Deuteronômio. Porque esse pão posto na mesa, de dia e de noite, que não podia faltar, era dos sacerdotes. Era dos. Quem lê Bíblia já está vendo os dias de Cristo em Davi. É, Ângela? Davi, sendo perseguido, teve fome, sendo aflamado, colocaram a cabeça dele a preço de prêmio. Vai buscar pão no templo, vai buscar pão na casa do pão, vai buscar pão que vem de Deus, vai buscar pão que vem do próprio Deus, trazendo os dias de Cristo. Eu sei que o que você tem aí pode suprir a mim e os meus guerreiros. Algo que me chama a atenção aqui. O verdadeiro sacerdote não busca do Senhor só para si. Estou falando de você, pai de família, mãe de família aí, líder aí. O verdadeiro sacerdote tem para quem pede e por todos aqueles que pedem. Então a palavra vai dizer que esse ato de Davi, essa situação onde o sacerdote libera o pão para eles, traz uma crise no tempo de Davi. Mas Davi e os seus valentes ali, e o sacerdote, 3 ambientes, traz o dia de Cristo. Não era uma fome tão somente no corpo, era uma esperança que podia vir de Deus, e da parte dele. Me dá o que vem dele, o que pode nos blindar contra essa fúria, o que pode nos proteger, só pode vir de Deus. Está entendendo, pastor Júlio? Buscar pão no lugar certo faz toda a diferença.
eu tenho proteção, eu ganho autoridade e ganho alinhamento dentro do coração, onde estão os planos de Deus a nosso respeito. Você quer saber onde estão os planos de Deus a nosso respeito? Peça pão. Peça pão. Peça pão. Vocês estão entendendo, igreja? Peça pão. Agora preste atenção para a gente estar acabando. Jesus fala aí um versículo, eu pedi para o querido Weber liberar. Essa passagem aqui, ó, presta atenção. Essa passagem aqui, missionário, está trazendo esse dia na boca de Jesus. Vocês, por um acaso, Jesus falando, não ouviram falar do que se deu com o meu servo Davi? Tomando para si o pão da apropriação, o pão do santo lugar. Davi tomou, Davi recebeu. Daqui a diferença. E os conflitos teológicos. Davi tomou ou Davi recebeu? Davi tomou ou Davi recebeu? Davi recebeu. Um sacerdote que decide liberar Deus os que pedem pão, ganha autoridade, ganha proteção, ganha alinhamento dos céus, recursos do céu, dentro do novo pacto. Davi viveu lá a nova aliança. A partir do pão, Davi entendeu a graça. Davi entendeu a graça. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus traz os dias de Davi. Jesus, o sacerdote na mesa, pega o pão dele lá. A palavra diz, é da cultura, que acontece até os dias de hoje como memorial, deveria ser pão, Rodrigo, sem fermento. Todos aqui sabem por quê? Sabe por quê? Fermento, Marcinho, representa pecado. Pecado. Então o que acontece até os dias atuais, debaixo da cultura messiânica, não cultura de religião, tão somente judia, cultura messiânica, na raiz, sem fermento. Sabe o que acontece na terra de Israel nesse dia da Páscoa, na primeira Santa Ceia, que antevém a Páscoa? Todo o fermento não é tirado só do pão, é tirado das panificadoras, é tirado dos mercados, é tirado das padarias. Olha como o povo se move, atraindo o que é vivo e não é mais maná. Tudo que tem fermento não é tirado só do pão separado para a Santa Ceia, é tirado das casas, é tirado dos comércios, para que ninguém toma pão fermentado. Já entendeu o recadinho? Você que é sacerdote, precisa chorar pelo pecado da sua casa, precisa chorar pelo pecado da sua descendência, precisa gemer, sacrificar, jejuar até que o pecado não tenha mais lugar na mesa, na casa, no seu trabalho, no seu ministério. Vocês estão entendendo? Olha só que interessante. Todos eles, até os dias de hoje, celebram a primeira Santa Ceia, que antecede a Páscoa, dessa forma: pão sem fermento. Agora pasme para algo que vocês não sabiam. Isso vai mudar aqui. Agora eu entendo, amor, porque eu era tão, falava, amor, precisamos trazer um alinhamento para o dia de Santa Ceia. Precisamos aclarar para o povo que é a Santa Ceia. Precisamos instruir o povo na profundeza da palavra, não de cultura judaica, da palavra. Escuta isso: a Páscoa judaica não é uma Páscoa da cultura judaica, é a Páscoa bíblica. A igreja hoje está vivendo a Páscoa católica.
lugar do pão, chocolate. E aí, se você for estudar do que é feito um chocolate, Ângela, estude, não vou dar aqui para você. Você vai estudar. Tem fermento no chocolate. Então não subestime o inimigo, porque de uma maneira sutil ele está levando pecado, maldição para dentro da casa. Não brinque, igreja. Ai, mas não tem nada a ver, é tão bonitinho, é tão legalzinho. Vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. O pão sem fermento representa o corpo de Cristo. O que o circuncidão faz? Não, eu também tenho um corpo. Escuta isso. E aqui pode pecar, aqui não tem problema, aqui pode ceiar de qualquer jeito, que Deus é bom. Que ter consciência o quê? Sabe o que acontece nas festas da comemoração da Páscoa, pastor? É dividido o pão no meio? Não. Mas a Páscoa católica, e eu não estou falando da congregação, eu estou falando do Império Romano, é desde lá, amém? Desde lá, uma cultura pagã, desde lá, para tirar Jesus do centro. Jesus sem fermento. A palavra vai dizer que Jesus não corta o pão no meio. Jesus pega a menor parte. Vem cá, Tiago, gentileza. A menor parte. Chama um líder que cuida da mesa. Cobre a maior parte. Escuta isso. Cobre, bem cobertinho. Esconde bem escondidinho. Esconde. É o rito da Páscoa. E a parte menor, ele compartilha. Porque a parte melhor vai trazer os dias de dores do povo no deserto. O menor pedaço, eles comungam um com o outro, trazendo a lembrança do livramento do povo no deserto, trazendo a lembrança do choro dos primogênitos, trazendo a lembrança do cordeiro que é oferecido puro, imaculado, para dar livramento nos umbrais das casas. Eles passam um momento. Vem cá, Aldemir. Este momento é para te trazer a lembrança, os feitos do Senhor no deserto. É para te trazer a lembrança, a proteção, a autoridade de Deus e o livramento que Deus deu para Israel. E assim, vem cá, John, eles ceiam. E olha que interessante. Assim eles ceiam. E agora eu quero falar algo para vocês. Quando você vai estudar as Escrituras, que pão Deus escolhe para compartilhar? A palavra vai dizer que sobre a mesa era colocado 3 pães. E que Jesus escolhe um. O primeiro representa Abraão. Isso é feito até os dias de hoje. O primeiro representa Abraão. Nunca mais você vai ser antes. Nunca mais. Amém. Profetas são escolhidos para trazer alinhamento. E o alinhamento te coloca dentro da proteção e da autoridade de Deus. Primeiro, Abraão. Segundo, Isaac. Terceiro, Jacó. Aleluia. Qual pão que Deus escolheu? Quem ousa responder? A presença do Senhor é muito real aqui. Aleluia. A presença do Senhor é muito real aqui. Porque nós estamos trazendo uma memória que estava dentro de Abraão, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Jacó, que fazia o sacerdote no santo lugar trazer a sombra desses dias através desse rito na mesa, diante do templo, diante do santo lugar. Quais os 3 pães Deus, na figura de Jesus, escolhe? Esse que eu acabei de compartilhar com vocês. Qual, meu? Qual, pastores? Isaac. Existe vida com Deus sem sacrifício? Por que ele não entrega Abraão? Por que
entrega Jacó, que depois da lutinha ganha tudo que fez? Por que ele escolhe Isaac? Para falar de si, para falar do seu próprio corpo que vai ser moído, como foi moído primeiramente no coração de Deus. Quem estava segurando o martelo, quem estava, pregando Jesus com os cravos na cruz era o próprio Deus. E isso era anunciado desde o princípio. Mas quando Jesus chega, muitos não entenderam, e agora vocês sabem por quê. Porque não foram escolhidos. Então o primeiro ponto, Deus está mandando um recado. Ó, meu povo, ó Israel, que apedreja os seus profetas, ó Israel, que apedreja os escolhidos de Deus, ó religiosos, ó classe de víboras que não discerne, porque não é só uma lasca de madeira nos olhos, mas uma tora para discernir quem fala por vós. Se põe de pé. Escuta isso. No meio da multidão, Jesus fala assim: se vocês, escolhidos de Deus, não comer o meu pão, não terão parte com meu Pai. Você vai enterrar toda a murmuração que há na sua mente e na sua boca. Sabe esses questionamentos que você não se vê parte de Deus? É anular a cruz, é anular o sacrifício, é não ser parte dessa ceia, não adorar com tudo que é, com tudo que tem, vir para a presença do Senhor manco, quebrado, como um cordeiro, cheio de anomalias. Você já sabe o que é anomalias, né? Eu preguei aqui. A palavra vai dizer, não, a palavra vai dizer, só eu vou anunciar. A palavra vai dizer que enquanto eles traziam a lembrança, o cordeiro já estava sendo sacrificado, o melhor cordeiro, marcando os umbrais. O fermento vai sair da casa de vocês. O pecado vai perder influência na descendência de vocês. Ai, pastor, eu não tenho pecado. Já pecou. Todos que se põem autossuficiente tem parte do corpo. Ai, já ora mais. Ai, já tenho intimidade, desce mais. Ai, eu já me uso, não tenho mais nada para pedir. Ei, desce mais. Até aqui, só Ele seja o Deus para vencer as suas guerras e os seus conflitos contra esses que levantam contra vocês. Mas profeta, amém, é um memorial, tem que trazer lembrança para que eu tenha esperança. E a segunda parte? Na faculdade, meu professor falava assim, ele me chamava de reverenda. Ele falava assim, reverenda, escute isso, não temas em ser mulher, porque nunca houve um tempo tão oportuno para Deus levantar os ministérios proféticos como os dias atuais. Eu vejo, reverendo, que você carrega essa unção, mas eu quero declarar algo para a senhora. Não se limite por ser mulher, porque Deus levantou a sua boca para trazer as veredas antigas além dos muros. Por isso que eu te vejo como reverenda. Então a palavra de Deus vai dizer que eles trazem a lembrança, brota a esperança. Os umbrais são marcados pelo sangue, eles têm proteção. E chega o dia do encerramento, ele pede para uma criança buscar a maior parte. Então tudo que Deus esconder menor, com D minúsculo, copia, só é uma sombra de algo divino.
palavra de Deus vai dizer que na festa, diante da mesa, ele chama os mestres salas. Vem cá, o seu filho. Como que é o nome dele? Vem cá, Israel. Oh, glória, é oportuno. Vem cá, Israel. Sacerdote, no dia da festa, já comeu do pão da dor, de dores, que representava também as dores de Cristo na cruz. Chama Israel. Vem cá, Israel. Busca a maior parte, porque eu, Senhor, separei para o fim o melhor. Povos e nações comerão de mim. Corre, busca o pão, a maior parte. Está lá no fundo. A palavra de Deus diz que chama as crianças que apontam. Escuta isso, Tiago. Tem que ser profeta? Tem que ser apóstolo? Vice-Deus? Não. Puros de coração, Os puros de coração. E a criança chega. Quero chamar o louvor aqui. A criança chega, não apaga as luzes. Obrigado, Israel. Ele representa. Vem cá, Israel, só vai te voltar. Até hoje, ele representa um cordeiro santo, de mãos puras. Ele representa um cordeiro puro, de mãos puras. Ele representa o escolhido de Deus, sem mancha no seu coração, para trazer a maior parte. A criança entrega para o profeta. Este é meu corpo, a maior parte, que fala do último pacto, que fala da última aliança, aonde eu, o Filho de Deus, liberarei sobre os povos, sobre as nações, sobre aqueles que não me conheciam, sobre aqueles que não precisaram ver os feitos do Jordão, sobre aqueles que não precisavam ver milagres externos, mas que crerão no Filho de Deus como o único Deus para te blindar, para te proteger, para pagar a sua dívida, para pagar a sua conta. Está aqui o pão que foi moído na cruz, está aqui o pão que foi malhado na cruz, envergonhado na cruz, para que os povos e nações se tornassem um com Ele. Então presta atenção. O Shalom traz a paz. Sabe por que eu e você sentimos paz? Quando pagamos uma conta, quando fechamos um financiamento e conquistamos algo, porque pagar conta é trazer a paz para dentro de nós. Existem pessoas aqui que precisam perdoar. Existem pessoas aqui que precisam entender o que é o perdão. Existem pessoas aqui que precisam dar lugar para Jesus no meio dos seus. Para quê? Para ter paz. Para ter sobre si, sua casa, seu casamento, suas finanças, seus negócios, a quitação da cruz. O pão que traz 12 cestos, você lembra? Manda um recado para Israel. O mesmo Cristo da cruz traz 7 cestos para mandar um recado e um aviso. Virar um povo aí. E eu vou chamar esse povo de noiva minha, igreja minha, escolhida minha, amada minha, para estender meu perdão, para estender minha misericórdia, para estender minha graça, para que assim, ao comer o pão, se estenda a obra do reino. Amém? Amém, igreja? Então você tem a parte maior. Uau, uau, uau! Não. Você tem a parte maior. Você pode dar uma glória aí? Está entendendo o grito de Josué? Virar uma nação aí. Esconde as pedras no meio do Jordão. Deus está falando da maior parte, da maior nação, dos povos que viriam. Deus se tornou a melhor parte. Lembra Jesus falando, eu tenho um final, o melhor, a maior parte. A melhor parte, Deus liberou para mim e para você, pagando a nossa conta na cruz.
Então, para você que está me ouvindo no canal, Ele já pagou. Ele já pagou. Venha com intrepidez, venha com ousadia, se apresente diante dele, se apresente, porque através de você, você vai levar a maior parte para sua casa, a maior parte para sua família, a maior parte vem do Senhor. Amém, amor? A maior parte